Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre a função exponencial. Nesse momento, então, veremos a definição de uma função exponencial e alguns exemplos de aplicações também. A definição diz o seguinte: chama-se função exponencial qualquer função f de R em R mais estrela, ou seja, a gente vai considerar apenas o contradomínio sendo o conjunto dos números reais positivos, que vai ser dada pela lei da forma f de x igual a elevado a x, em que a constante a é um número real dado, ela deve ser maior do que zero e diferente de 1. Então aqui nós temos alguns exemplos. Nessa primeira situação nós temos o y igual a 10 elevado a x, ou o y também igual a 1/3 elevado a x. Vejam que em ambas situações o a é um número maior do que zero e diferente de 1. Nesse segundo exemplo, nós temos y igual a 2 elevado a x e y igual a 5/6 elevado a x. Ambos ainda também são exemplos de função exponencial que atende à especificidade com relação à constante a, que ela deve ser um número maior do que zero e diferente de 1. Agora, por que o a tem que atender a essas especificidades? Bom, é pelo seguinte. Primeiramente, nós temos que observar se o a for menor do que zero. O que isso vai acontecer? Nem sempre o número que vai ser gerado através da expressão a elevado a x vai resultar no número real. Como, por exemplo, se a gente adotar para o valor de a o valor menos 3 e trocarmos o x por meio, teremos essa expressão, menos 3 elevado a meio, que não pertence aos reais. Por que não pertence aos reais? Bom, aqui, como vocês já viram na videoaula anterior, um número elevado a um expoente racional pode ser convertido para uma raiz. E nesse caso aqui seria a raiz quadrada de menos 3. Como nós sabemos, não existe a raiz quadrada de um número negativo quando a gente considera o conjunto dos números reais. Se o a for igual a zero, nós temos algumas considerações para serem realizadas. Bom, primeiramente, para x maior do que zero, ou seja, se eu substituir o meu x por números positivos na nossa lei da função, nós vamos ter a seguinte expressão, y igual a 0 elevado a x, e aí para qualquer valor que eu atribuir aqui para x, o resultado sempre será zero. Isso, então, não vai ser uma função exponencial. Isso passa a ser uma função que a gente chama de função constante. Bom, mas e se o x for menor do que zero? Aí a gente recai num outro problema, que é o fato de que não se define a operação de 0 elevado a x para esses números negativos. Por exemplo, 0 elevado a menos 3. Uma vez que, neste caso, nós deveríamos fazer o que, primeiramente? Deveríamos inverter a nossa base para tornar o nosso expoente positivo, e aí teríamos o seguinte, 1 sobre 0, subtendendo que aqui abaixo do zero tenha 1, e aí nós teremos então 1 sobre 0 elevado ao cubo, só que observem que nessa operação aqui, que vai resultar ao final no valor 1 sobre 0, nós temos uma divisão por zero que não é definida. Então, por isso que quando nossa constante a for igual a zero, para x sendo menor do que zero, não vai se definir a operação 0 elevado a x. E no caso, se o x for zero, também a gente vai ter um outro problema, porque não se define a operação 0 elevado a zero. Então, por estes fatos aqui, é que o a também não pode ser zero. Bom, e no caso de a ser igual a 1, para todo x que a gente substituir na nossa lei da função, o resultado sempre vai ser igual a 1. Isso, então, gera uma função que é uma função constante e não uma função exponencial. Então, por estes fatos é que a nossa constante a tem que ser um número maior do que zero e diferente de 1, porque se ela for um número menor do que zero, igual a zero ou igual a 1, nós vamos encontrar esses problemas que eu citei aqui nesta tela.
Bom, continuando aqui, vou apresentar para vocês agora este exemplo. Dada a função f de x igual a 5 elevado a x, vamos determinar, letra A imagem dessa função para quando meu x for igual a 2. Então, neste caso, vejam que aqui é uma substituição direta na lei da função. Então, nesse caso, eu vou ter que o meu x vale 2, então teremos 5 ao quadrado, que resulta em 25. Isso quer dizer, então, que quando meu x valer 2, o y do ponto vai valer 25. No próximo caso, nós temos f de menos 2. Também vamos resolver da mesma forma que fizemos anteriormente. Vai ficar, então, 5 elevado a menos 2. O expoente é negativo, então, primeiramente, a gente inverte a nossa base, onde nós teremos, então, 1 sobre 5 elevado ao quadrado, e isso resulta em 1 sobre 25. Na letra C, nós temos f de 0, ou seja, teremos 5 elevado a 0, e que, como sabemos, qualquer número diferente de 0 elevado a 0, o resultado é 1. No próximo caso, nós temos f de 2 terços, ou seja, nós teremos a operação 5 elevado a 2 terços, onde, como isso aqui é uma fração no meu expoente, né? Ou seja, a minha potência é construída a partir de um número racional, nós vamos transformar isso, então, em uma raiz, onde o índice da raiz será 3 e o expoente da minha base, ou do meu radicando aqui no caso, será o numerador 2. E aí a gente pode resolver apenas essa potência aqui, obtendo então ao final a raiz cúbica de 25. Aqui não dá para simplificar mais nada, porque a raiz cúbica de 25 é um número irracional. Na letra E nós temos que determinar o f de x igual a 125. Ou seja, neste caso aqui nós vamos igualar a expressão da nossa função, que é 5 elevado a x, ao valor 125. Bom, aqui nesse momento nós não vamos resolver esta situação porque envolve um outro conteúdo que é chamado de equação exponencial. Vejam que a partir da igualdade que foi construída aqui, nós obtivemos uma equação devido à presença do sinal de igualdade e da variável em um dos dois lados da nossa equação. E aqui, só para dar uma ideia para vocês, a intenção por trás aqui da resolução deste problema é encontrar um valor que eu devo substituir aqui no lugar do x, que faça com que a potência obtida desse lado seja igual a esse resultado aqui. Bom, mas isso nós veremos com mais detalhes nas próximas videoaulas. Observação. A função exponencial ela surge em muitas situações que envolvem crescimento ou decrescimento acentuado. Bom, algumas situações como o crescimento populacional, como a gente está observando agora a questão da pandemia ocasionada pelo coronavírus, né? É uma situação que a gente poderia aplicar as ideias da função exponencial, assim como também, né, na questão do crescimento populacional de bactérias no nosso organismo, dentre outras situações. O cálculo de juros compostos, que vocês vão observar algumas coisas aqui durante essas aulas do ensino médio, no primeiro ano, mas que vocês verão com mais detalhes lá no terceiro ano, quando forem estudar a matemática financeira. Outra situação também é o decaimento de substâncias radioativas. Existe também, por exemplo, uma aplicação muito interessante, que é a questão da datação do carbono 14, que é uma forma dos cientistas descobrirem, por exemplo, quando que um determinado fóssil foi produzido. Neste caso, então, a gente pode utilizar alguns conceitos da função exponencial e que mais à frente a gente vai observar também na função logarítmica. Então ela tem aplicações muito interessantes no nosso dia a dia e que vocês vão observar também nos problemas que nós vamos discutir durante as videoaulas e nos exercícios do livro didático. Bom, neste exemplo aqui nós temos a seguinte situação. Em uma certa região do Brasil, há um crescimento no número de infectados pela Covid-19, em que
a cada dia a quantidade de pessoas doentes triplica. No instante que começaram as observações, o número de pessoas infectadas era estimado de 20 pessoas. Na letra A, a gente vai determinar então a quantidade de pessoas infectadas pelo Covid-19 nos seguintes instantes: após um dia, após 2 dias, após 3, 4 e 5 dias. E na letra B, nós vamos obter uma lei que relaciona o número N de pessoas infectadas pelo Covid-19 em função do tempo que vai ser dado em dias. Então vamos resolver primeiramente aqui a letra A, depois, a partir desses resultados, a gente vai obter a solução para a alternativa B. Bom, como vimos lá anteriormente, né, inicialmente, ou seja, no tempo igual a zero, existe 20 pessoas. Então o nosso N vai ser igual a 20. Para t igual a 1 dia, o que vai acontecer? Como vimos lá também no enunciado, a cada dia esse número de pessoas infectadas é triplicado. Então aqui no nosso caso, após um dia, nós teremos então que triplicar essa quantidade aqui. Ou seja, 20 vezes 3, teremos então 60 pessoas infectadas pelo Covid-19. Bom, e com 2 dias? Né? O que vai acontecer? Observem que aqui o processo é triplicar cada dia que se passa. Nós vimos que as pessoas infectadas, né, a quantidade é aumentada a cada dia, e isso é aumentado pelo triplo. Então, após 2 dias, o que vai acontecer? Eu vou triplicar a quantidade anterior. Então aqui, ó, se após um dia a gente teve que fazer esse processo, então no segundo dia nós vamos triplicar novamente esse resultado anterior. Então aqui no caso, nós teremos ao final o resultado igual a 180 pessoas. E aí, para 3 dias, nós vamos então triplicar o resultado anterior, ou seja, do dia anterior, que foi 20 vezes 3 vezes 3. Então, novamente, nós vamos multiplicar por 3 aqui. E aí nós vamos obter um número igual a 540 pessoas. Para 4 dias, então nós teremos que triplicar o que aconteceu no dia anterior, onde nós já tínhamos, né, este resultado aqui, e vamos multiplicar por 3 novamente. Então, seria a mesma coisa que também multiplicar 540 por 3, o que nós vamos obter 1.620 pessoas infectadas. E para 5 dias, nós teremos então que o número de pessoas infectadas vai ser o resultado anterior, né, multiplicado novamente por 3, e aí nós vamos obter o resultado que é igual a 4.860 pessoas. Então é um problema que a gente pode observar aqui que cresce demasiadamente muito rápido, né? Enquanto que a diferença do primeiro para o segundo dia, que é de cerca de 120 pessoas, já para o segundo ao terceiro dia, essa quantidade ela aumenta muito rápido, né? Então aqui explica muito o que está acontecendo nesse momento atual que estamos vivendo essa pandemia. Bom, antes da gente ir para o próximo slide para encontrarmos a solução para a alternativa B, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui nessas expressões construídas, observando basicamente o seguinte, ó. Quando nós tínhamos aqui no tempo inicial igual a zero, a expressão foi 20, né? 20 pessoas que a gente teve aqui para encontrar quantas pessoas tinham infectado naquele momento. Para após um dia, né, nós temos aqui a expressão que foi 20 vezes 3. Na segunda situação, ou seja, para o tempo igual a 2 dias, nós já temos 20 vezes 3 ao quadrado, né? Se nós juntarmos aqui esses dois fatores, né, nós teremos 3 ao quadrado porque ele repete 2 vezes. No caso, para o tempo igual a 3, nós já teremos
a situação 20 vezes 3 ao cubo, porque aqui o 3 aparece 3 vezes. E para o tempo igual a 4 dias, nós teremos 20 vezes 4 elevado... Opa, no caso aqui será 3, né? Então nós teremos 3 elevado a 4, porque o 3 apareceu 4 vezes aqui. E por último aqui, quando tem 5 dias, nós teremos 20 vezes 3 elevado a 5, porque o 3 apareceu 5 vezes aqui nesse momento. Agora, observem essas expressões e observem aqui a quantidade de dias. O que esses valores aqui para a quantidade de dias influenciou no cálculo aqui que nós realizamos para determinar a quantidade de pessoas. Então, o que vocês podem observar aqui por estes exemplos e essas anotações é que, para determinar o número de pessoas que foram infectadas a cada dia, como nós fizemos aqui, bastaria multiplicar o 20 pelo 3 elevado a uma potência, cuja o expoente vai ser o número de dias que se passaram, né? Então, por exemplo, quando passou 3 dias, eu fiz o cálculo 20 vezes 3 elevado ao cubo. Quando passou 5 dias, eu fiz o cálculo 20 vezes 3 elevado a 5. Então, o 20 é uma coisa que está se repetindo a todo momento. O 3 também aqui da base também está repetindo a todo momento. A única coisa que modifica de um cálculo para o outro é o expoente, e o expoente vai ser justamente a quantidade de dias. Dessa forma, então, se nós formos aqui representar a lei que relaciona o número de pessoas infectadas pelo Covid-19 em função do tempo t em dias, nós poderíamos construir a seguinte função: n de t igual a 20 vezes 3 elevado a t. Então, para cada tempo dado em dias, a gente faz a substituição aqui nessa potência, calcula este valor e multiplica por 20 para obter o número de infectados naquele momento. Então, essa é a lei que a gente poderia construir para este problema, que vai nos dizer a quantidade de infectados a cada tempo. Vai ter situações para vocês resolverem no livro didático, né, como exercício, e que vai ser similar ao que foi explicado aqui. Então, tentem seguir esse mesmo processo. Bom, neste próximo exemplo, nós temos aqui o seguinte: é uma questão de um vestibular. Ela diz que certa população de insetos cresce de acordo com a expressão n de t igual a 500 vezes 2 elevado a t sobre 6, sendo que t é um número em meses, n o número de insetos na população após o tempo t. E aí, nesse contexto, ele pede para a gente indicar quais são as alternativas aqui que são corretas. Então, aqui para a gente analisar cada uma delas, né, nós vamos fazer alguns cálculos separadamente, com base nas informações do enunciado do problema. Então, primeiramente aqui, vamos observar a alternativa A, onde nós temos aqui fala o seguinte: o número inicial de insetos é de 500. Bom, para a gente poder descobrir, né, essa população inicial, bastaria a gente substituir o tempo por zero, porque neste momento não se passou nenhum tempo igual a 1 mês ou 2 meses, né? Então, o tempo inicial é considerado quando o tempo for igual a zero. Então, aí, substituindo na lei da função, nós teremos 500 vezes 2 elevado a zero dividido por 6. Observem que aqui a gente vai dividir primeiramente, né? 0 por 6 dá 0, o que vai obter 500 vezes 2 elevado a zero. Bom, sabemos que 2 elevado a zero é 1, e 1 vezes 500 é 500. Ou seja, essa alternativa A é verdadeira, porque o número inicial de insetos é igual a 500. Bom, na alternativa B, nós temos, após 3 meses, o número de insetos será maior que 800. Bom, então aqui a gente vai determinar a imagem dessa função para quando o meu tempo for igual a 3, né? Então, nós teremos 500 vezes 2 elevado a 3 dividido por 6. Bom, aqui a gente pode simplificar essa fração, né, dividindo os valores por 3. Então, nós teremos, ao final,
500 vezes 2 elevado a 1 sobre 2. E aí, nesse caso, nós teremos aqui que resolver o resultado de 500 vezes a raiz quadrada de 2. Bom, veja que aqui eu transformei, né, esse expoente racional numa raiz para a gente poder saber um possível resultado para essa situação. Essa raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, se nós multiplicarmos 500 por 1,4, vamos obter em média, aqui, né, aproximadamente, o valor igual a 700. Então, após 3 meses, o número de insetos ele não vai ser maior que 800, ele vai ser menor. Mesmo que a gente considere todas as casas decimais que essa raiz quadrada de 2 possui, esse valor ainda não vai ultrapassar, né, a marca dos 800 insetos. Então aqui, ó, a alternativa A é verdadeira, a alternativa B é falsa, a alternativa C, após um ano, o número total de insetos será quadruplicado. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, né? Bom, um ano equivale a 12 meses. Então, aqui na hora de calcular, né, nós substituiremos o tempo por 12. Então, ficará assim, ó, n de 12, que é igual a 500 vezes 2 elevado a 12 sobre 6. Então, isso aqui vai ser igual a 500 vezes 2 elevado a 12 dividido por 6 dá 2. E aí nós teremos 2 ao quadrado é 4, vezes 500, nós teremos, então, 2.000 aqui. Bom, mas a alternativa C fala o seguinte: após um ano, o número total de insetos terá quadruplicado. Então, olha só, no início nós tínhamos 500 insetos. Nós já verificamos que essa afirmação era verdadeira. Após um ano, nós observamos que o resultado vai ser igual a 2.000. Então, de fato, né, após um ano, o total de insetos terá quadruplicado, porque o quádruplo de 500 é justamente 2.000, como a gente observa aqui. Então, essa alternativa C é verdadeira. A alternativa D, ela fala o seguinte: após 6 meses, o número de insetos terá dobrado. Então, aqui nós teremos o seguinte: alternativa D, né? Após 6 meses, então o nosso T será 6, e aí nós vamos substituir na lei da função, que vai ficar então, ó, 500 vezes 2 elevado a 6 dividido por 6. Nessa divisão nós vamos encontrar 1, então nós teremos 500 vezes 2, o que vai gerar ao final, então, 1.000 insetos. Então, olha só, após 6 meses o número de insetos terá dobrado. Realmente, né? No início nós tínhamos 500 insetos, após 6 meses nós obtivemos 1.000. Então, nesse caso, a alternativa é verdadeira. Bom, e aí, para vocês poderem praticar todo esse conceito sobre a função exponencial que foi explicado nessa videoaula, vocês praticarão os exercícios da página 141, os números 21, 22 e 23. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco lá no nosso grupo. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.